Olá, boa noite a todos. Vamos ver quem tá por aqui já. Ah, olá, bastante gente entrando já. Legal. Prazer em vê-los, mesmo que as fotinhos, né? Legal. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Albrick Inspires. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Passei um perfume, estou toda pronta aqui. Obrigada pela participação de vocês aí, muito bacana, tem bastante gente, né? O pessoal enfrentou um dia de trabalho e ainda tem forças para participar da live, muito legal. Obrigada, obrigada pelos coraçõezinhos. Vou dar mais uns minutinhos aqui, né? Agora são exatamente 18h30, né? Nós somos uma escola Cambridge, então a gente precisa ter pontualidade britânica, não é verdade? Valeu, gente. Vamos lá. Bom, antes de tudo, queria fazer algumas considerações de ordem técnica, né? Como vocês sabem, a gente está vivendo a dor e a delícia do home office e ainda mais numa live, né? As coisas acontecem e a gente não tem muito controle, né? Mas queria dizer que eu vou fazer o máximo possível para que a gente tenha uma conexão estável, né? Que a gente consiga fazer tudo da melhor forma possível. Vocês vão ver aqui, eu criei aqui toda uma estratégia, né? Vocês sabem que as lives acontecem através do celular, né? Então eu fiz uma jogada aqui de telas, né? Então vocês vão ver que algumas vezes eu não vou olhar diretamente para essa tela, vou olhar para o lado, né? Que eu estou olhando também para o meu computador para ver se está tudo certinho, né? Quando a gente faz uma live, a gente às vezes perde a noção do tempo, a gente perde um pouco as outras partes disso, né? Então é importante que a gente fique ligado também de outras formas, tá bom? A gente, quando faz uma live, a gente fica no modo multitarefa. Bom, então vamos começar, né? Eu acho que vocês estão aqui para falar um pouquinho, para eu falar um pouquinho também sobre a nossa temática, né? Antes da gente começar a falar sobre o que o nosso tema norteador, né? Eu acho que é importante a gente reforçar o objetivo, né, dessa edição, né, desse programa Albrick Inspires, porque é uma forma, além de muitas outras, né, que a gente propõe, da gente estar presente na vida dos nossos alunos, de toda a comunidade escolar, né, da gente abraçar um pouco mais, assim, fortalecer os nossos laços, né? Então é importante que a gente crie, né, essas dinâmicas, por mais que nós estejamos longe, é importante que a gente também consiga, de certa forma, utilizar essas ferramentas tecnológicas para a gente conseguir fazer tudo isso, né? Então, eu agradeço imensamente a oportunidade, né, e a possibilidade da gente falar com pessoas tão bacanas como o nosso convidado de hoje, né? Nas últimas edições a gente teve também pessoas muito legais falando de diferentes aspectos, né, da educação. Obrigada pelos corações, gente. Obrigada, Fátima, né? Eu falei que eu passei perfume e tudo, tô toda pomposa aqui para nossa live. Bom, gente, a gente vai falar de um tema que é muito importante, né? Eu acho que para toda a comunidade escolar, né? A gente vai falar um pouquinho sobre como a dinâmica familiar tem mudado nos últimos tempos. Então, a gente vai falar um pouquinho de gerações, a gente vai falar um pouquinho de como essas gerações se identificam com a tecnologia que a gente tem hoje, né? A gente sabe que a gente está vivendo um mundo de transformação digital, né? Então, é importante que a gente consiga entender também como que isso nos afeta, né? E como afeta o nosso contexto, né, educacional.
Então, eu acho que, até caindo, eu vou chamar o nosso convidado de hoje, que é o Miguel Thompson. Ele é uma referência muito importante na educação, na contemporaneidade. Eu sou muito fã dele, então fiquei muito feliz de receber esse convite, porque eu sou muito tiete, né? Eu vou ficar tietando ele. Mas vou chamá-lo, né, para a gente falar um pouquinho sobre essas possibilidades aí e discutir um pouquinho sobre o que a gente tem observado de mudanças, né? Vamos lá. Chamei o Miguel, vamos ver se ele entra. Oi, Miguel! E tudo bem, querida? Tudo bom, Miguel? É um prazer gigantesco falar com você pessoalmente. Muito obrigada pela sua participação no Albrick Inspires. A gente sabe que a gente está vivendo, né? Eu não consigo nem pensar como é que está a sua rotina toda atribulada aí, mas né? Muito obrigada por ceder um pouquinho aí do seu tempo para falar com a gente. Obrigadão. Obrigado vocês pelo convite. Eu fico muito orgulhoso quando as escolas me chamam e para falar com os pais também, porque eu também aprendo muito. E nessas falas tem sempre a mostrar dos pais inspirar, contando histórias. Então, acho que primeiro eu gostaria que os pais participassem, se alguém puder pegar alguma fala para a gente conversar. E obrigado pelo convite. Eu trouxe aqui o meu Paulinho Tava Freire, reparando nele agora. sempre trago. E o Benjamin também que eu ganhei, porque o Paulinho um pouco mais à esquerda e as minhas filhas falaram, alguém liberal para trabalhar. E elas Fazer um contraponto, né? Tá certo. é uma casa democrática. Aí me deram um jeito. Não sei se está aparecendo. Tá aparecendo. E então estou super feliz de estar aqui com vocês, pais, com você, com os professores e vamos embora. Vambora, né? Adorei. Depois você me conta onde é que você conseguiu esse Paulinho Freire aí, que eu vou querer um também. Aqui, não, aqui em São Paulo tem o Tomiotaki, né? O prédio Sim. Tomiotaki. Embaixo tem uma livraria muito legal. Lá nessa livraria tem. Ah, com certeza vou lá depois que tudo isso acabar para comprar o meu exemplar também, para deixar na minha estante. Bom, Miguel, você sabe, né, de praxe, a gente, antes de começar a nossa temática, né, é muito legal que a gente faça também um contexto, né, dos nossos entrevistados, né, e você, da jornada, né, e da trajetória que você viveu, né, você especificamente tem uma trajetória bastante diversa, né? Você trabalhou em diversas braços aí da educação, né? Você é biólogo e já posso dizer muita coisa sobre isso, porque eu acho que biólogos são pessoas maravilhosas, sem nenhuma modéstia, né? Também sou bióloga. É, mas você não só trabalhou como professor de educação básica, né, nessa área, mas você também atuou em diversas outras, né? Você trabalhou como diretor de colégio, você trabalhou como diretor de uma instituição super referência para a formação de professores, você atuou e atua ainda no mercado editorial, né? Você é diretor acadêmico da Fundação Santillana. Então você acabou, né, desempenhando diversos papéis no guarda-chuva que é a educação, né? Então conta pra gente um pouquinho como é que é isso, como é que é ter esses múltiplos olhares, né, da educação. Bom, no fundo, eu sempre fui muito inquieto, né? E eu trabalhei... eu sempre, quando eu era professor, eu nunca trabalhei mais que meio período, porque num horário invertido, eu fazia ou pesquisa, né, ou mestrado, doutorado, que eu fiz, na oceanografia, né? E depois eu trabalhei muito com consultoria. Desde o começo, eu sempre trabalhei com governos estaduais, federais. Então, eu fiz uma carreira mais ou menos assim, consultor, pesquisador e professor de ensino médio. E eu dei aula para criança de 4 anos até antes de ir para a Moderna. Eu tenho 2 passagens pela Moderna. A primeira passagem, eu trabalhei como diretor de marketing e um pouquinho antes de ir para lá, eu estava dando aula para a Faculdade de Terceira Idade da PUC, para velhinhos de 90 Legal. anos, né? Ah, que legal. Legal. Então, sempre depois que eu assumi a função executiva, eu fui trabalhar como diretor
escola, diretor de faculdade. Agora eu voltei para a fundação para desenvolver uma área de pesquisa e inovação na produção de material didático, né? Então eu sempre fui muito inquieto e sempre tive uma formação muito geral. Não me limitei a gosto de muita coisa, né? Tanto que fiz Sim. marketing, sem da educação. Então, eu me desafio. Agora eu estou tentando um monte de curso online, desenvolvendo novas linguagens, porque eu gosto, sou curioso, né? Então, temos que enfiar as caras. Sim, tem que ser, né? Não adianta. Acho que essa é a tendência, né? Essa formação linear, acho que está fadada a deixar de existir, né? É, bom, que legal, muito legal a sua trajetória. Quando eu crescer, quero ser que nem você. Imagina. Bom, vamos dar continuidade então ao nosso tema, né? Então, o nosso ponto norteador aqui é como a dinâmica familiar tem mudado nos últimos tempos, né? Mas eu acho que antes da gente falar de como, acho que é importante a gente também destrinchar um pouco do porquê, né? É, eu acho que a pandemia do coronavírus trouxe à tona muito do que a gente está vivendo nos últimos tempos, né? Que é um mundo incerto, que é um mundo volátil, que é um mundo complexo, né? E a gente até deu um nome para isso, que é o mundo VUCA, né? E você fala bastante sobre o mundo VUCA nas suas palestras, enfim. Antes da gente começar com a nossa rodada de perguntas, será que você podia fazer um panorama geral do que é esse mundo VUCA, de como essa sociedade funciona, que a gente está vivendo agora? Se é que isso dá para fazer, né? Eu vou tentar mostrar minha tela. Eu não sei se vocês conseguem ver um slidezinho que está aqui. Consegue? Tá pequenininho, mas não, acho que não dá para ver com muitos detalhes. Peraí, eu vou baixar aqui. Tá. Acho que deu um problema na conexão, gente. Opa, voltou. Então, Não? Tá bom. Então eu vou mostrar uma tela aqui e vou tentar centralizar para vocês. Vocês estão vendo? Sim, sim. Vamos ver. A gente estava falando de boomer, né? De baby boomer, né? E a bomba atômica foi um momento crucial para a juventude, foi muito importante para o mundo adulto, para o mundo como um todo, né? Então, a bomba atômica, o pós-bomba atômica nos Estados Unidos foi um momento de muito otimismo, né? E as pessoas começaram a ter empregos, né? Os Estados Unidos, que foi vencedor da guerra, passou a investir muito na sociedade, né? E o baby boomer, que é o nosso avô, né? Ele é aquela figura que se dedicou muito para a família, né? Que tinha a família e tinha o conceito do dever, né? Então, essa coisa do dever, de ter que trabalhar, de ter que suprir a família. Então, esse baby boomer assim, quando a gente fala de gerações, no fundo, é tudo misturado ao mesmo tempo agora. Vocês têm, possivelmente, na família, um pai que tem um modelo de trabalhar, de levar para a família, do dever, né? E era um grupo de pessoas que, com o otimismo do pós-guerra, e principalmente a história do baby boomer é engraçada porque os soldados voltaram da guerra e foi um período de muita fertilidade, né? Eles brincam, então os soldados voltaram muito animados e nasceram muitas pessoas nesse Sim. de 1940 a 60 esse período, tá? Então a ideia de dever é fundamental aqui, tá? E a ideia de relações hierárquicas, né? Lembra que é um mundo pós-guerra onde a influência militar ainda é muito grande, então o pai é o chefe da família, é tudo muito bem estruturado. E aí a gente lá a partir dos anos 60, então 40, 60, essa geração, começa uma geração, por isso que eu mostrei a bomba atômica, os caras que nasceram em 46 passaram a ter, nos anos 60, 15, 16, 17 anos. É o período da juventude, da adolescência, e é um período de muito questionamento, porque a bomba atômica poderia ter destruído o planeta, né? E então se começa a questionar muitos jovens de 15 anos, que é essa geração X, que é a minha geração, começa a questionar muito as estruturas hierárquicas, né? Brigam, há muita briga, e há muita mudança cultural, né, moçada? Porque começa a
surgir nesses períodos o movimento hippie, né? O movimento pacifista, o movimento gay, o movimento negro. Então foi um período muito conturbado, mesmo as pessoas que não se envolveram com os eventos em si, acabaram sendo influenciadas. E começa a ter uma geração que questionou muito esse modelo de família, né? E começa a ter uma família gradativamente, a partir dos anos 80, né? Na geração Y, começa a ter, que é uma geração mais desencanada. Então, a geração Baby Boomer era do dever de organizar a família. A geração seguinte, a geração X, foi uma geração mais de acumular, né? Então, tem os IUPs, né? Tem essa história. É uma geração um pouco mais individualista, ao mesmo tempo que eles também reclamam da situação social. E aí entra a geração Y, que é uma geração... Os millennials, né? Os mileniais. Menos apegada às coisas, quer avançar, quer ter uma certa um conforto, mas eles são muito mais desapegados, né? Eles já entram nesse modelo digital, né? Que depois a gente vai falar da geração Z, mas é um modelo mais virtual, uma virtualização do mundo, e acabam preferindo, em vez de comprar um carro, fazer um mochilão, viajar, né? Eles não são tão apegados ao emprego e ao dinheiro. O dinheiro é o que dá, né? Então, essa é a geração Y. A geração Z, que é a geração que começa a partir de 98, que tem 22 anos, é uma geração muito mais da conversação, é uma geração que as hierarquias aparecem completamente nas relações familiares, né? As famílias, elas mudam, vocês vão percebendo. Tem um historiador que eu gosto muito, que se chama Carlos Ginzburg, que fala muito da história indiciária, é a microhistória. Você começa a reparar, se na minha época, que eu era pequeno, tinha uma mesa para as crianças, né, no domingo, que elas comiam, hoje não tem mais essa mesa, né? Hoje é uma negociação constante com os seus filhos, tá? E essa última geração, que ainda não se estabelece, que é a alfa, ainda isso é só uma ideia, né, que é a de tecnologia, do mundo absolutamente igual, né? Então, essas gerações estão se misturando, mas o importante é que a família note o cotidiano, né? Então, o pai não é mais o centro da família, né? A partir dos anos 80, 90, o centro da família passa a ser o filho, né? O filho é o centro. Essa é uma novidade, porque eu lembro quando eu era criança, eram 8 filhos e a gente era pobre. Tinha um bife em casa, era bife do meu pai, com certeza, né? Hoje, se eu tenho filhas aqui, se tiver um bife é das minhas filhas. Significa que a minha geração não comeu bife, né? Então, a minha geração não comeu bife. Meu pai comeu bife, minhas filhas comeram bife. E esse bife é uma metáfora para aquilo que a minha geração queria ser, que eu queria ser jogador de futebol, ou queria ter um monte de coisa, e não pude ser, porque eu recebi a orientação do meu pai, era uma hierarquia, era hierárquica, né? E agora é que eu dou para as minhas filhas, que a gente negocia, né? Então, atualmente, a última utopia de uma sociedade é o filho, né? Antes, nos anos 60 até 70, se morria por uma nação, por um partido político. Hoje, a gente morre pelos nossos filhos, né? Então, atualmente, né, o que começa a acontecer? As relações são mais homogêneas, são menos hierárquicas, né, e mais aleatórias. Você falou do mundo VUCA. O que é esse mundo VUCA? É um mundo de surpresas, né? Se lá o meu avô estava no Banco do Brasil com 19 anos, num concurso super difícil, com 22, e ele ficava a vida toda, hoje em dia nem o emprego que é oferecido te garante alguns anos, e nem você, porque os meninos, eles às vezes começam a perceber, essa geração Z, por exemplo, e Y, eles são muito conectados a propósitos, né? Então, os meninos, eles querem buscar alternativas para o mundo e para si, né? Então, essas são ideias mais gerais, mas o mundo VUCA, o que é? A pandemia é uma grande metáfora do mundo VUCA. Hoje você está lá no dia 14 de março, você estava na rua, na balada, no trabalhar, no dia que você está dentro de casa. Carnaval, né? Rolando solto. E é um mundo de incertezas. Isso que é importante. Essa é uma coisa, vocês da escola, eu sempre me preocupo,
A gente ainda é obrigado a seguir uma estrutura curricular, a seguir uma hierarquia. Ela é decorrente das normativas e decorrente do imaginário, porque o pai fala, mas putz, o menino foi para lá, está fazendo projeto, não tem aula. Só que a gente precisa cada vez mais, isso é importante para os pais saberem, formar pessoas que são investigadoras, porque não tem mais certeza de nada. Então, eu prefiro muitas vezes botar um menino para desenvolver um projeto, ensinar história, ou álgebra, ou biologia de maneira linear. Então, o mundo VUCA, que é volátil, em inglês, né? É uncertain, né? Incerto, complexo e ambíguo, é um mundo muito complicado, pessoal. E o corona representa muito esse mundo. E é um mundo... se a gente está com a crise do corona, vão aparecer muitas outras crises. A crise econômica, que com certeza virá o ano que vem e o próximo no mundo. A crise política no Brasil, uma crise gravíssima. A gente não está entendendo quem são as pessoas que nos governam. A gente vai ter uma crise ecológica. A crise ecológica é pior, porque a mudança climática, ela não afeta só, ela afeta a alimentação, a agronomia. Então, locais que têm uma temperatura amena para determinados produtos, aumentam a temperatura e aí não produz mais aquilo. A mesma coisa, um produto numa região fria, numa região quente, diminui a temperatura. Então, a mudança climática vai ser mais grave. Então, nos próximos 10, 20, 30 anos, vão ser anos de muita crise. A crise hídrica, começa a faltar água no mundo todo. Então, nós temos que formar jovens preparados para a incerteza. Esse é o mundo VUCA, né? É um mundo onde a gente não tem mais certeza de nada. Mas a gente tem algumas certezas. Quando eu falo, quando a gente fala assim, tem um químico chamado Ilya Prigogine, que ele fala assim, que criou o conceito de caos determinado. Ele fala a ordem no caos. Então, o que é a ordem no caos? O caos é o aleatório. Então, se eu jogar moedas aqui várias vezes, vai dar algumas 7 vezes cara, esse coroas, a gente não sabe exatamente. Mas se eu jogar 1 milhão de vezes a moeda, probabilisticamente, a gente quase tem certeza que vai ser 50% cara e 50% coroa. Então, há uma ordem. E qual é a ordem que eu tenho falado muito? Quando você bota os meninos para fazerem projetos, eu não sei se vocês trabalham com projetos. Vocês trabalham já com projetos aí? Sim, sim, a gente trabalha não no CERN, né, mas a gente faz bastante coisa, né, principalmente no Fundamental 2. Então, a gente só não consegue fazer, porque o ideal é que tudo fosse projeto. Por quê? E a gente só não consegue fazer porque é algo popular, as normativas do governo. Mas se a gente fizer rapidamente uma mudança, onde os jovens trabalham com projetos, mais do que receberem conteúdo, a gente pode criar alguns problemas para... Já vou explicar. Então, os jovens. Então, embora num projeto os meninos saem meio aleatoriamente, um foi entrevistar, o outro foi buscar na internet, outro foi na biblioteca, o outro foi não sei onde. O que estabelece a estrutura normativa é o modelo de pesquisa. Saber fazer uma hipótese, buscar uma informação, sintetizar os dados, comunicar. Então, isso é um estruturante. Tá? Então, eu mesmo, diretor de uma escola, não seria tão radical, porque eu sei que é uma imagem de família, mas isso não está, esse modelo não está ajudando os meninos. Para os pais, por exemplo, você pergunta para eles o que é a guerra do Peloponeso, primeira e segunda lei de Nuremberg. Agora, sempre vocês, pais, devem lembrar de algum projeto que você fez, seminário que você apresentou. Então, quando a gente é autor e quando a gente se coloca cada vez mais nos meios digitais, você pode colocar os jovens para fazer apresentações online na comunidade e todo mundo fica morrendo de medo de fazer um trabalho mal. Com certeza. Isso é autoria, né? Sim, sim, acho que isso entra muito também, né, nas metodologias ativas, né, que a gente ouve tanto falar, que a gente tenta aplicar da melhor forma possível, né, mas nem sempre a gente consegue fazer isso, até por conta de N problemáticas aí que a gente... Desculpa aqui, teve
deu um probleminha aqui na minha conexão. E é isso, né? Acho que a gente precisa cada vez mais tentar, né, nos munir desse tipo de metodologias para a gente conseguir aplicá-las de uma forma bem tranquila e que os alunos consigam realmente ser corresponsáveis pela aprendizagem deles, né? E o que acontece? Quando a gente vai olhar o mundo mundo digital, por exemplo, as grandes sites, elas cada vez mais buscam pessoas criativas, que sejam criativas, né? Então, muitos desses meninos que montaram o Google, o Green, esses meninos aí, eles estudaram em escolas montessorianas. São escolas que jogam muito para a autonomia do jovem. O jovem se responsabilizar pelas suas atitudes, pelos seus processos. Então, eu entendo que os pais ficam preocupados, querem que entrem melhor na universidade e devem entrar. Mas o mundo que vem é um mundo, por exemplo, do desafio da Apple. A Apple, quando começou, era uma empresa de engenheiros, né? Então, todos estruturados, tudo certo. Mas o Steve Jobs nunca foi engenheiro. Então, ele era um cara de design. Design, o que ele é? É um olhar para o mundo. Você tenta resolver todos os problemas a partir da criatividade, da observação e da interação com o consumidor. Então, o design da Apple, né? Ele é o centro da empresa. Significa que o centro da empresa é um processo criativo de produção de produto. E a engenharia foi perdendo espaço. Então, na Apple, se você vai para lá, os principais são dominados pela moçada do design. E a pessoa da engenharia está em segundo plano. A pessoa da métrica, que acha que vai dar tudo certo. E não dá, porque é um mundo VUCA, né? Sim. Então, giro que a gente sempre tente pensar que o acaso vai ser mais importante. Quando eu falo o acaso, o mundo aleatório, o mundo que você não sabe, de novo, eu sempre uso o Steve Jobs, porque ele é um cara que dominou muito o aleatório, né? Então, quando a gente era pequeno, a gente comprava um CD ou um LP, por exemplo, você tinha que ouvir linearmente, né? Quando você Uma música depois da outra, né? E os programas de televisão, a mesma coisa, um atrás do outro, né? Ou se você emprestava uma bicicleta, você pegava e devolvia no lugar, tal. Veja como o mundo aconteceu, né? Com a iTunes, que é a loja da Apple, ele conseguiu fazer com que você pudesse ouvir aleatoriamente. Você baixa de qualquer jeito, tem a sua playlist, escuta as suas músicas aleatórias. YouTube a mesma coisa, é totalmente... Netflix, né? Então, começa a surgir um mundo, a bicicleta que você empresta e não devolve no lugar, solta na rua, vem com a aplicativo. Então, cada vez mais, a gente, nesse mundo VUCA, a gente vai ter que saber aprender a trabalhar num mundo não linear. A escola é herdeira desse mundo linear, a escola é herdeira da esteira da fábrica, porque ela se popularizou nesse período. Fordismo, né? Fordismo. Ela ainda... eu sempre mostro, aqui não consegui mostrar, mas eu sempre mostro um desenho que mostra Detroit, que é a cidade Ford, né? E o Vale do Silício, que é a cidade do Steve Jobs, né? E Detroit foi uma cidade que, a partir dos anos 70, entrou num profundo processo de decadência, porque as empresas japonesas entraram, dominaram, né, a indústria automotiva norte-americana, e veja como que trabalhava a indústria japonesa. A indústria japonesa criou o toyotismo, que era um modelo onde os trabalhadores iam muito no processo. Eles paravam, discutiam, trabalho em grupo aleatório, né? E a partir dessa discussão, eles trouxeram o Kenzai, né? Que é a perfeição do trabalho a partir da observação contínua dos trabalhadores. Então, era menos padronizado, apesar dos japoneses parecerem hiperpadronizados. Tá. Então, esse padronizado, esse mundo e a gente precisa prepará-los para isso. E a escola contemporânea, ela não consegue. Não é culpa da escola, evidentemente, mas ela precisa dessa transformação e os pais precisam entender um pouquinho disso, que esse novo mundo, o mundo dos algoritmos, é um mundo de virtualização. Uma única mudança altera todo o aplicativo, né? Então, essa geração dos meninos, então, já é a geração Y e Z, principalmente a Z, é uma geração que tem que ir se acostumando a mudar o tempo inteiro
a mudar os projetos de uma hora para outra, a aprender o algoritmo, né, que é trabalhar. O algoritmo são regrinhas, não é nada diferente. Um bolo de comida é um algoritmo, né? Sim. Aprender a observar os processos e transformá-los em código, né? Então, o que eu entendo é que a escola forma bem, mas ela gradativamente ela precisa fazer transformações, como você falou, o modelo ativo. O ensino médio está trazendo agora as ideias dos percursos formativos, que são disciplinas que vão sendo ofertadas diferente do modelo tradicional. O aluno escolhe. Então, nos próximos muitos anos, o currículo de São Paulo, que foi aprovado do Estado, dia 29, é um currículo bastante avançado. A escola vai mudar muito e os pais têm que começar a entender isso, mas não é porque é modismo, é porque o mundo está mudando muito rápido, né? Sim, a gente precisa também, de certa forma, nos adequar a isso, né? Eu faço um MBA que se chama Transformação Digital para a Educação. Né? E é muito engraçado, é muito interessante, né, entender como eles trazem aspectos da indústria 4.0 para a educação 4.0, né, os métodos ágeis, o próprio design, né, que a gente tem, como você disse, o design ele tem uma questão muito interessante, né, que a gente destrinchou o design em diversas áreas, né, e essas áreas têm crescido exponencialmente, né, o designer de experiência, o designer de interface, então não, é engraçado a gente ver essas vagas de emprego surgindo, né? E a gente não vê uma formação linear, a gente não vê a questão acadêmica, né? A gente vê uma listagem de habilidades, uma listagem de habilidades socioemocionais ou técnicas, o que for, mas não existe mais esse enfoque na formação acadêmica, na formação linear, né? Que é muito o que a gente falou também no começo. Então, agora, por exemplo, esses cursos longos, gradativamente vão começar a desaparecer. O pessoal está falando de nanocurso. Então, eu quero aprender a programar determinada coisa. Eu faço um curso de 2 meses. Então, começam a surgir muitos os desejos. Eu vou sugerir aqui para vocês esse livro aqui, que é A Quarta Revolução Industrial. Tá ao contrário ou tá dando Tá, certo? tá ao contrário, mas você já falou o título? Quarta Revolução Industrial, que é do Klaus Schwab. O Klaus Schwab foi quem criou o Fórum Econômico Mundial. Nesse livrinho, que é um livrinho bem curtinho, ele conta muito dessas transformações que vão ocorrer. Ele acho que é de 2016, ele é muito bacana e ele ajuda a entender um pouco esse mundo. E só para não esquecer, eu também separei 2 livros. Um que chama Internet, a Geração Superficial, que é o Steve Carr, que fala mal dos meninos, né? Sim. Vale a pena ler, porque aí você fala, bom, será então é tudo errado? Geração. E aí um outro que chama A Hora da Geração Digital, que é super otimista. Então eu sempre vou ler uma coisa que fala bem, uma coisa que fala mal, que a gente possa entender, compreender os processos. Já é difícil, porque muda muito rápido. Mas a gente, então, tem essa mudança. A ideia de design é uma ideia que emerge, quer dizer, o professor passa a ser um designer, ele também tem que, aos poucos, ir criando um cenário para os alunos atuarem. O que é o cenário? Eu trago um problema, né, crio uma condição mínima para eles atuarem e solto os meninos, eles se viram. É super difícil, pais, não se preocupe, porque nos próximos muitos anos vai demorar. Mas é a melhor maneira de fazer com que a gente resolva problemas. A ideia de design é a ideia de resolução de problemas, né? Então, os meninos, cada vez mais, por exemplo, se você dá um celular super moderno na mão do teu filho de 6 anos, em pouco tempo ele já está mexendo em coisas que você nem sabe. Dali a pouquinho ele baixou o Tinder, né? Aplicativos. Então, eu sugiro que a gente entenda e converse muito com a escola. Converse muito com a escola. As pessoas estão estudando muito para tentar entender esses novos tempos, né? Esse mundo VUCA que você falou, né? E só para vocês entenderem, quem criou esse conceito foi o exército norte-americano nos anos 90, para tentar entender a guerra do Iraque, né? Que era uma coisa do Irã-Iraque, não, a guerra do Iraque, que eles entraram lá, e era uma coisa complexa. Era entender as lá, um dia a facção apoiava, no outro dia não apoiava, outro dia explodia, outro dia beijava. Então, é um mundo complexo.
E os jovens, né, os meninos estão se adaptando. E a escola não. A escola está tentando entender, e está certo, a escola é o espaço da tradição. Mas ela não pode demorar muito, porque não sei se vocês assistiram aquele filme A Rede, que mostrou a elaboração do Facebook. A maioria Sim, das inovações hoje não ocorrem na escola nem na faculdade. Ela ocorre nos alojamentos das universidades, nos ecossistemas de inovação. Então, a universidade tem inovado pouco. É importante estar na universidade, porque ela te dá uma ferramenta. Porque também tem gente que fala, mas o Jobs não fez faculdade, não sei o quê. Eles tinham apoio. O Bill Gates, a família tinha grana. Agora, todo mundo tem que fazer uma faculdade, mas ele tem que fazer uma faculdade e se revoltar contra a faculdade. Né? Lá, quando você estiver bem informado, você fala, não era nada disso que eu queria. Por quê? Porque as inovações elas estão ocorrendo fora da universidade, ou em ecossistemas de inovação, como é o Cubo do Itaú, o Habitat do Bradesco, eu não sei se vocês conhecem, são espaços de construção, ou startups, há ecossistemas de startups. Então, a gente tem que... e por isso que a escola tem que mudar, porque ela vai perder a proeminência, né? Mas foi dentro da universidade de Stanford que surgiu a maior empresa de design do mundo, que é a IDEO. Foi dentro de uma aula, né? Eram professores de Stanford. Então, o que a gente tem que é questionar, né? Questionar a escola, questionar a universidade e estimular os meninos a resolverem problemas, né? com certeza. A gente precisa urgentemente, né, trazer essa transformação para a nossa área também da educação, né, assim como comunidade escolar mesmo, mas a gente tem uma série de desafios aí em relação a isso, né? Você falou um pouquinho dessa questão você dar o celular para o filho de 6 anos, ele vai saber mexer, baixar o Tinder, né, que é super, super engraçado a gente ver isso. Fiquei lembrando de um vídeo que eu assisti recentemente de um bebê, carequinha mesmo, né? E deram um tablet para ele, e ele sabia mexer com uma destreza incrível, sensacional, inclusive da Zoom, assim, ele conseguia entender a mecânica de resposta do touchscreen, e foi muito engraçado porque depois tiraram, né, dele e deram uma tela que não era touchscreen, e ele ficou tentando apertar e não tinha resposta, ele começou a chorar, né? Muito engraçado isso. E eu fico pensando, né? Uma coisa que eu queria conversar com você sobre, já que a gente está falando dessa relação aí de jovens com a tecnologia também, né? Que é algo que a gente precisa discutir. Muito se diz que jovens, né? Existe essa suposição de que jovens, né? Crianças, adolescentes são naturalmente mais aptos a mexer com ferramentas digitais do que as pessoas mais velhas, os adultos de 30 a 40 anos, né? Você acha que essa é uma suposição verdadeira, né? Eu particularmente tenho umas ressalvas, né? Eu acho que é uma questão, não dá para fazer essa afirmação tão generalizada, né? Mas o que você acha disso? Você acha que essa afirmação tem um pouquinho de verdade ou não? Eu acho que não, é uma questão de exposição. Eu tenho o livro eletrônico. Miguel, acho que sua conexão está um pouco fraca, falhou bastante aí a sua fala agora. Eu não acho que seja assim, é muito uma questão de exposição, né? Eu adoro livros, eu tenho livros do meu lugar, mas eu também tenho o livrinho eletrônico, né? Então, eu acho que, por exemplo, até a crise do coronavírus, ele está mostrando que os professores se viram, entendeu? Tudo é uma questão de adaptação. E, assim, existe uma imagem, uma visão, não sei se caiu, existe uma concepção errônea dos Não, não, estudantes. Não manjam de muita tecnologia, não. Por exemplo, eles sabem entrar nas redes sociais, ou jogar um game e tal. Mas eles não sabem fazer pesquisa, eles não sabem fazer pesquisa online, né? Tem muita gente que sabe o superficial. E de aplicativos aqui, são poucos os meninos que conhecem bem os aplicativos, que sabem editar um vídeo ou fazer um podcast. Então, há um engano em relação a isso, né? Vocês reparem que os meninos no aula online e eles dali a pouquinho eles desplugam, né? Eles vêm, não sei o que, enganam o professor, bota lá que tá ali, mas eu estava lendo um texto da molecada, não aparece, ou tá de pijama, ou tá dormindo, enfim. Mas o professor se esforça, sim.
Por outro lado, veja como eles assistem Netflix, eles às vezes ficam no final de semana inteiro vendo um seriado, porque por trás tem uma contação de história. Então, a contação de história, a narrativa, que é uma coisa que vem lá do Homero, que vem da tribo, que vem do prosador medieval, do trovador medieval, é o que atinge os meninos. Então, tem que tomar muito cuidado com a tecnologia, com a ideia de que eles estão na frente, que a gente está atrás, porque muitas vezes é assim, é aquele tio maravilhoso que eles adoram ouvir, ou aquele professor que só dá aula expositiva, e é tão legal ouvir aquele professor que a gente esquece o mundo, né? Sim. Então, falta uma ideia. Primeiro, há uma hipervalorização da tecnologia no sentido da eles sabem interagir, mas o professor sabe fazer também. Agora que ele foi desafiado, ele está aprendendo, ainda falta muito porque precisa desenvolver uma linguagem, né? Mas ao mesmo tempo você vê muito professor velhinho, excelente, é todo entusiasmado. Olha, aprendi isso, e aí você escuta aí nas lives da vida, eles trocando opinião entre eles felizes. Descobri isso, descobri aquilo. Então, não acho que... É que a gente não precisava. A gente estava lá nos nossos livros e estava tranquilo, né? Porque no final, eu acho que a gente tem que desafiar os meninos. O Mark Prensky, que vocês citaram, ele tem uma frase muito legal, que ele fala assim, olha, o professor não precisa entender tecnologia. Ele precisa ter algumas noções e desafiar os alunos. Então, eu sei que o Facebook é uma rede. Então, eu desafio e falo, olha, eu quero que vocês façam uma rede, um perfil do Darwin. Nossa, eu fiz isso já fiz e foi muito engraçado porque eu sugeri que os alunos fizessem um Facebook, né? Na verdade eram vários cientistas, né? Para eles narrarem a história deles em primeira pessoa. E aí eu falei, gente, então vamos fazer um Facebook. Aí eles falaram, não, Facebook? Ninguém mexe no Facebook. Facebook é coisa de velho. A gente quer fazer Instagram. Eu falei, gente do céu, olha só, né? Que loucura. Você fala, faz um story, né? Faz um TikTok. Então, eu não preciso saber como funciona. O Mark Prensky diz até que na sala dos professores deveria ter uma placa na frente do computador dizendo não toque, né? Então, eu gosto muito de futebol e o Gerson, que é um jogo antigo, esses pais que estão todos aí novinho, não sabem quem é. O canhotinha de ouro. O Gerson, depois de velho, ele saía sem suar praticamente. E ele tinha jogado bem. Mas quem suou, ele falou, olha, quem corre é a bola, né? Eu acho que é o que a gente... Não é eu que tenho que correr, é o aluno. Esses modelos ativos são muito legais. Assim, olha, eu vim, dei uma aula rápida de 15 minutos, dei os conceitos estruturantes, olha, agora você tem que dar isso porque para resolver um problema. A gente não sabe ainda fazer, estamos aprendendo a fazer, você está até fazendo um curso super bacana aí, né? E a gente vai aprender. E vai cada vez mais botar os meninos para trabalhar. E a gente está ali do lado, como eram os... Não é que isso é novo. Os mestres medievais, eles sempre tinham os jovens para trabalhar com eles, né? Então, ele ficava lá, o menino novinho, de 14, 15 anos, e ele ficava lá fazendo o ferramental e o menino aprendia. Nós, com o futuro, vamos voltar à medieval, onde a gente vai numa aula, desafia e vai mostrando como faz, ou eles vão te procurar para tirar dúvidas, né? Uhum. Isso é muito importante que aconteça, que a gente estimule os alunos a pesquisar, né? E ir atrás. E eles vão. É só você falar para o teu filho de 15 anos, qualquer coisa, dali a pouquinho ele já está indo atrás, né? Sim. Então, e isso que a gente não está acostumado. E a escola ainda não está. Vai demorar, mas vai ser a nova escola, a escola que desafia, né? Sim, com certeza, né? E você tocou num ponto interessante, né, do papel do professor, né? Você acha que ainda é carregado um estigma aí do professor como aquele detentor da informação e a única pessoa que vai ser a provedora, né? E a gente está vivendo uma situação, né, muito complexa de que agora a gente tem acesso a todas as informações, né? Como é que fica isso também na relação do professor com a relação dele com os alunos, né? Não, eu acho que isso vai mudar. É impossível saber, em 2, 3 dias é produzido tanto conhecimento que a humanidade produziu em todos os tempos, né? Então, primeiro é isso. O professor tem que tirar da cabeça que ele precisa saber, o professor tem que saber bem o seu conteúdo científico, mas não para ensinar, é porque para que ele consiga construir redes com os alunos,
né? Redes que vão ampliando, vai buscando isso, aquilo outro, isso eu não sei, vamos fazer junto. Como é na empresa hoje em dia, o seu chefe não sabe tudo, os trabalhos são cada vez mais coletivos, as vacinas que estão sendo feitas são vacinas com milhares de computadores ao mesmo tempo, o acelerador de partícula maior do mundo lá na Suíça são um monte, o projeto Genoma foi um monte. Então hoje é tudo coletivo. Quem não, por isso que a gente está falando tanto dessas habilidades novas. Quem não souber trabalhar coletivamente está perdido. Porque cada um traz uma ideia, cada um traz uma inspiração. Isso aqui é o mais legal. A gente só Sim. consegue trabalhar num lugar onde é inspirador. Você pode até trazer aqueles chefes autocráticos que mandam, assim, tem que fazer isso aí. Que nem quando a gente falava, por que tem que fazer isso? E eu falava, porque sim. E aí o Marcelo traz, não é resposta. Né? Porque sim não é resposta, né? Castelo Rá-Tim-Bum. Então, Y, né? Porque sim não é resposta. Então, essa interação com todos, pode ver, o Covid ele está sendo feito por gente do mundo todo, a vacina, né? Então, os meninos vão ter que aprender. Então, o professor também tem que trazer um modelo que ele não sabe tudo, ele sabe mediar esse processo de conhecimento, tá? Sim. Que a bateria está caindo. Opa. O meu também. Tive que conectar. Deixa eu conectar aqui. Tá bom. Miguel, a gente tem uma pergunta aqui de um espectador, uma espectadora, eu acho, Eva Rocha. Ela fala o seguinte: penso que a intuição tem um papel relevante nesse processando, acho que nesse processando ensino-aprendizagem ativo e nesse universo aleatório de algoritmo. O que vocês acham? Peraí, deixa eu. Então, o que eu acho? Acho que sim. Acho que essa escola, por isso você está estudando, por isso que você está indo buscar as informações. Essa escola vai ser uma outra escola. Tem uma escola que chama Escola 42 na França, simplesmente não tem professor. Os professores ficam lá, os sabidos ficam por ali, mas os alunos vão lá, eles botam problemas e os alunos vão tentando resolver. Então, esse é um mundo ideal. Tá? Por isso que muita gente em empresa, hoje em dia, no lugar invertido, que oferecem desafios, oferecem ciência, nave à vela, que trabalha design. Tem muitos modelos e a escola tem que ficar esperta para que ela não fique para trás, né? Hoje, online, tem muita coisa, a molecada vai lá e busca online as perguntas e tal. Então, sim, a escola vai ter que ir atrás desses novos modelos, sim. Sim. E como é que você acha que a família, os pais, né, os familiares podem ajudar a escola a trazer, né, esse modelo cada vez mais próximo da gente? Então, eu acho que a família tem que olhar o mundo do trabalho. Acho que ela tem que entenda o teu trabalho. Veja como mudou completamente. Hoje, os executivos, eu fui executivo de grandes empresas, você tinha uma avaliação 360, era um monte de gente que olhava, quer dizer, o mundo mudou, né? E eu acho que o Peter Drucker, que foi dos anos 50, 60, 70, um grande filósofo do mundo do trabalho, ele trouxe o ser humano no centro, né? Porque o Fordismo trazia lá, a gente era parte da máquina, né? E o Peter Drucker, ele traz. Então, eu acho que desde a bomba atômica e dos movimentos jovens tal, e das empresas que estão de olho no mundo, a necessidade de trabalhar coletivamente é fundamental. Então, o que os pais têm que fazer? Primeiro, olhar para o trabalho, entender, pô, isso aqui, olha o que está acontecendo aqui. E entender que a escola contemporânea não se sustenta nesse mundo do teu trabalho. E os pais agora, eu sempre fui uma pessoa assim, minhas filhas, a gente empregada, elas não sabia varrer, não sei o quê, né? E agora está todo mundo lavando, e está todo mundo curtindo. E acho que esse mundo onde a gente faz as coisas vai ser muito mais legal do que um mundo que a gente fica isolado, né? Sim, Então, com certeza. deixa eu só botar aqui, pegar o carregador. Espera um pouquinho, não foge. Tá bom, vou ficar por aqui. Pessoal, já são 19h18, passou voando o tempo, né? A gente vai fazer mais uma pergunta aqui do nosso roteiro, né? E se vocês tiverem alguma pergunta para fazer também, por favor, façam comentários aí.
que a gente está aqui atento. Bom, Miguel, só para encerrar, né, a última pergunta que a gente tem para você, a gente tem um pouco mais de quase 10 minutos, né, para a gente encerrar. Aí a gente tem uma pergunta que é o seguinte: nesse período que o mundo está passando, de dúvidas, medos e distanciamento, o quão importante você acha que é essa nossa conversa, né, isso tudo que a gente discutiu hoje, e o quão importante é que todos parem e façam esses questionamentos que a gente fez hoje também, só para encerrar. É fundamental o diálogo. Vejam como está acontecendo a questão racial, né? É uma questão que emerge, né? Então é um mundo onde o mundo VUCA é um mundo de pontos de vista, né? E todo mundo tem o direito a falar, né? E ao mesmo tempo, com a crise da imigração, onde os imigrantes morrem lá no Mediterrâneo, é um mundo que tem um lado conservador, que quer evitar, né? Que não respeita o outro, o Brexit, o Trump, que não quer saber de... Então, a primeira coisa é o diálogo, o ponto de vista, entender o outro, entende? É a coisa mais importante. Não é porque eu sou bonzinho, é porque o outro tem um olhar diferente que pode ajudar na resolução de problemas, né? Então, a gente está discutindo muito isso e os conceitos socioemocionais de empatia. Então, eu acho que ter o gosto pela conversa e ouvir, e é a coisa mais importante, ouvir seu filho, ouvir atentamente, assim, com alegria, com prazer. Estou ouvindo, entende? Nossa, eu nunca tinha percebido isso, né? E aí ouvi o índio, ouvi o pobre, ouvi o cara que é Bolsonaro, o cara que é Haddad, ouvir, respeitar o outro. E a partir disso, o que eu posso tirar disso? O que nós podemos construir coletivamente? Se antigamente era uma coisa moral, legal, bonita, hoje é uma coisa funcional, é necessário para entender a complexidade do mundo contemporâneo. E é tão gostoso quando alguém te fala alguma coisa, às vezes você fala assim, você é teimoso, fica com raiva, não é nada disso. Aí você vai à noite para casa. E depois, no dia seguinte, você fala, pô, sabe que era alegria? Esse ponto de vista eu não tinha pensado. Então, é ponto de vista e é um aprendizado, né? Então, acho que é o diálogo, né? Estudar é muito importante. A gente está vendo terraplanismo, quer dizer, então Negacionistas, né? é isso, e é decorrente de uma não distribuição do conhecimento. As pessoas muito pobres não acessam o conhecimento. Então ele vai procurar um curandeiro, um político populista. Não é culpa de ninguém. Então o mais importante é ser tolerante, ouvir. E eu não estou falando aqui uma coisa religiosa, moral, é uma coisa fundamental para a resolução do mundo complexo. Como é que a gente resolve a questão do Covid? É uma coisa tão complicada que a gente precisa ouvir o economista, ouvir o infectologista, o sanitarista, o professor, o cara da logística que entrega os produtos. Então, acho que a coisa mais importante é dialogar, ponto de vista. Dialogar não significa aceitar tudo, é negociar sentidos, entende? Você pensa isso, eu penso aquilo, como é que a gente pode chegar no meio? Como a gente faz negócios, né? Assim, Sim. Eu ofereci tanto e vamos chegar no bem comum. Você quer vender, eu quero comprar, né? Sim. Então, se É, eu falar, eu faria com que as pessoas escutassem mais. com certeza, né? A gente precisa ouvir outras visões de mundo para a gente construir a nossa própria, né? Mediante todo o diálogo que a gente tem com várias pessoas. Miguel, então a gente vai encerrar. Eu queria agradecer imensamente a sua participação. Foi muito legal, passou voando. Espero que todos tenham gostado tanto quanto eu, né? Já disse que eu sou uma grande admiradora do seu trabalho e foi muito legal ter esse papo com você. Eu agradeço muito e a comunidade também da escola, da Albric, também agradece. Obrigada. Eu agradeço o convite de vocês, o Paulo fundo olhando para a gente. Eu espero que vocês consigam conduzir seus filhos e tua família suas famílias nessa situação tão trágica, uma situação muito difícil, né? E que vocês, dentro da casa, riam muito, brinquem muito. Eu tenho falado, eu sou muito radical, né? Desencana a bola. A coisa mais importante agora é salvar teu filho, conectar teu filho aos grupos amorosos da escola e amigos. Depois a gente vê, porque é uma geração que vai viver 100 anos. Então, se atrapalhar um ano só e eles passarem vivos e felizes e aprendendo com vocês,
eles vão recuperar tudo, tá? Então, a Sim, coisa mais perspectivas, né? Exatamente. muito, não romper as redes sociais que vocês têm, porque a tendência é a gente se recolher dentro de casa, chamar os amigos dos seus filhos e vocês mesmos para participarem de discussões com a escola, de maneira amorosa, tentando resolver conjuntamente, porque é uma situação totalmente original. Eu acho que esse é o melhor caminho. Né? Depois que passar, aí vamos festejar, se abraçar, beijar e brincar bastante. É, a gente não vê a hora, né? Mas tem que ter calma, né? Sim, com certeza. Bom, pessoal, agradeço também a vocês que estão assistindo a gente. Muito obrigada pela participação. A gente fica muito feliz, de poder fazer essas conversas, né? Ter esse momento de diálogo. E é muito importante para a gente também que vocês assistam, que vocês participem. Obrigada mesmo pela participação de todos. Espero que vocês todos estejam bem, com saúde, fiquem em casa e a gente está encerrando por aqui, tá bom? Muito obrigada. Até mais. E Tchau, tchau. Anais, beijos.